Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nard Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Origem das Espécies, escrito por Charles Darwin e publicado pela primeira vez em 1859, é um dos textos mais influentes da história da ciência. Esta edição de luxo em capa dura oferece o texto integral, sem cortes, permitindo ao leitor acessar exatamente a obra concebida pelo autor. Darwin apresenta de maneira profunda e detalhada sua teoria da evolução por seleção natural, transformando para sempre a biologia e nossa compreensão do mundo natural. O livro se destaca não apenas por suas descobertas científicas, mas também pela elegância do raciocínio e pela riqueza de informações sobre a diversidade da vida. Ele explora como espécies se modificam ao longo do tempo, desafiando crenças tradicionais sobre a imutabilidade dos seres vivos e instaurando uma nova visão sobre as relações entre todos os organismos do planeta. Sendo uma obra fundamental tanto para os cientistas quanto para o público geral, este livro continua a suscitar discussões e gerar impactos em diversas áreas do conhecimento, da biologia à filosofia, e mantém-se relevante mesmo mais de um século após sua primeira publicação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a teoria da seleção natural. O principal tema de A Origem das Espécies é a teoria da seleção natural, que propõe que todas as espécies de seres vivos evoluíram ao longo do tempo a partir de ancestrais comuns, por meio de processos naturais de variação e sobrevivência diferencial. Darwin observa que os organismos são produzidos em número maior do que podem sobreviver, levando a uma competição constante por recursos. Aqueles indivíduos com características mais vantajosas em um determinado ambiente têm maior chance de sobreviver e deixar descendentes. Ao longo de muitas gerações, essas vantagens se acumulam, resultando em novas adaptações e, eventualmente, novas espécies. Esse mecanismo inovador deslocou explicações fixistas anteriores e proporcionou um novo modo de pensar sobre a diversidade da vida e sua história evolutiva. A seleção natural implica que a evolução é um processo contínuo, muitas vezes gradual, que não requer intervenção divina ou eventos sobrenaturais, mas é guiado pela dinâmica das populações e pelo ambiente. Em segundo lugar, a luta pela sobrevivência. Um dos tópicos centrais discutidos por Darwin é a luta pela sobrevivência, conceito fundamental para o entendimento das pressões seletivas que determinam quais indivíduos sobrevivem e se reproduzem. Ele argumenta que todos os seres vivos enfrentam limitações de recursos como alimento, espaço e parceiros para a reprodução. Isso gera uma competição intensa dentro das populações. E é nesse cenário que diferenças mesmo pequenas entre indivíduos podem fazer a diferença entre a sobrevivência e a extinção. Darwin usa exemplos da natureza, como pássaros, insetos, predadores e presas, para ilustrar como essas batalhas diárias influenciam a seleção natural. Além disso, menciona fatores ambientais que podem acirrar ou diminuir essa competição, incluindo mudanças climáticas, desastres naturais ou a introdução de espécies invasoras. A luta pela sobrevivência é o pano de fundo para o desenvolvimento adaptativo e, muitas vezes, cria pressões que levam à especialização de determinadas espécies. Em terceiro lugar, variação dentro das espécies. Darwin dedica parte importante de seu livro à análise da variação que ocorre dentro das espécies. Ele observa que indivíduos de uma mesma espécie não são idênticos, apresentando inúmeras pequenas diferenças em cor, tamanho, estrutura e comportamento. Essas variações são essenciais ao processo evolutivo, pois constituem a matéria-prima sobre a qual a seleção natural atua. O autor discute como essas diferenças surgem de maneira aleatória e podem ser hereditárias, ou seja, transmitidas para as gerações seguintes. Um exemplo tratado é a domesticação de animais e plantas, na qual humanos selecionam características desejáveis, demonstrando na prática como a seleção pode operar. Darwin também questiona o conceito de espécies fixas e mostra que as fronteiras entre espécies e variedades são muitas vezes arbitrárias. Isso reforça sua visão de que a vida é um contínuo em constante transformação. Em quarto lugar, a origem e a transição das espécies. Explorando a formação e a transição entre espécies, Darwin mostra em detalhes como pequenas modificações acumuladas, ao longo do tempo, podem gerar diferenças tão grandes a ponto de dar origem a novas espécies. Ele discute os mecanismos de isolamento geográfico, adaptação ao ambiente e mudanças graduais, destacando a importância do tempo profundo, milhões de anos, para que transformações significativas ocorram. O autor oferece exemplos de fósseis e da biogeografia, como a distribuição de espécies em ilhas e continentes, demonstrando a plausibilidade da ancestralidade comum. Um ponto inovador é a explicação de espécies intermediárias, mostrando como lacunas nos registros fósseis e aparentes saltos na evolução podem ser explicados pela extinção de formas de transição ou pela falta de registro paleontológico. Tudo isso contribui para solidificar a ideia da evolução como processo histórico e ramificado, não como uma série de criações independentes. Por último, as objeções à teoria e respostas de Darwin, desde sua publicação.
A origem das espécies enfrentou críticas e objeções, tanto científicas quanto religiosas e filosóficas. Darwin endereça diversas dessas questões no próprio texto, como a falta de registros fósseis intermediários suficientes, a complexidade de certas estruturas biológicas e as lacunas de conhecimento sobre hereditariedade, assunto que só seria elucidados anos depois com os estudos de Mendel e da genética moderna. Ele apresenta argumentos sólidos para apoiar sua teoria, incentivando a análise contínua e o avanço do conhecimento científico. Darwin ressalta que o fato de não conhecermos todas as etapas intermediárias não invalida a evolução, mas demonstra sim nossa limitação de acesso ao registro histórico natural. Ao apresentar contra-argumentos ponderados, Darwin constrói uma obra aberta ao exame crítico, característica própria das grandes teorias científicas, cujo valor reside na capacidade de explicar padrões observados e prever fenômenos naturais. Essa abordagem fortalece a credibilidade da obra e sua influência em debates atuais. Em conclusão, A Origem das Espécies é um livro essencial não apenas para estudantes e profissionais das ciências biológicas, mas para qualquer leitor interessado em compreender as raízes da vida, o processo evolutivo e os fundamentos do pensamento científico moderno. A obra de Darwin revoluciona nossa percepção sobre a natureza, abrindo caminho para novas áreas do conhecimento, como a genética, a biologia evolutiva, a ecologia e até a psicologia. Sua leitura proporciona uma base sólida para entender como a ciência constrói e revisa explicações para os fenômenos naturais, além de proporcionar uma reflexão profunda sobre nosso papel no planeta. Optar por esta edição integral de luxo permite ao leitor mergulhar no texto original, conhecer a argumentação detalhada de Darwin e acessar um documento histórico na íntegra, o que é fundamental para interpretações corretas e avaliações críticas. Além disso, ao escolher essa versão, garante-se uma experiência de leitura qualitativa, com apresentação gráfica que valoriza conteúdo e acessibilidade. Comparando com outros livros, poucas obras apresentam impacto tão revolucionário sobre tantas áreas do saber, mostrando a força das ideias baseadas em observação, dados e lógica científica. Comprar esse livro é investir no conhecimento, na compreensão do mundo natural e na formação de um olhar crítico e curioso, qualidades essenciais para o desenvolvimento pessoal e intelectual em qualquer área de atuação. Se você quiser apoiar Charles Darwin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!